O jogo do Santos contra o Cuiabá é só na segunda-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro. O Santos vai entrar em campo sabendo todos os resultados da rodada. Já começa neste sábado, a gente dando aquela secada em Grêmio e Bahia. E por aí vai, né? O jogo do Vasco, inclusive, contra o Botafogo, é um pouco antes de Santos e Cuiabá. Então a gente tem tempo para acompanhar, dá tempo de ver a final da Libertadores, dá para ver a Fórmula 1 no domingo. E na segunda-feira nos preocupamos com o Santos contra o Cuiabá e também tem as sereias contra o São Paulo, Campeonato Paulista. Mas nesse final de semana tem os meninos da base jogando também. Então temos tempo para algo que é raro neste período em que tanto futebol acontece em sequência, tantos jogos em sequência. O Santos, por exemplo, vai ter segunda o Cuiabá, quinta o Goiás, domingo o São Paulo. 3 jogos importantíssimos de uma semana. Então a gente está tendo um fim de semana raro para refletir, né? E reflexão de vez em quando na nossa vida é importante para a gente lembrar do passado, corrigir erros, projetar situações daqui para frente. E eu escolhi este tema, até porque, como eu disse, nós temos tempo para falar sobre 2 jogadores que têm sido fundamentais aí nessa virada que o Santos encara no Campeonato Brasileiro, reduziu a nossa chance de rebaixamento para 15%. O Jefferson Soteldo, aliás, outro dia me corrigiram aqui, porque a gente tem a mania, né, de falar Jefferson, até no videogame, né, o narrador lá fala Jefferson e tal, mas fui corrigido por um inscrito do canal que a gente tem que ler como J, né, eu aprendo todo dia. E outro dia escutei o Rincon também falando o Jefferson, né, então escreve com Y, mas fala Jefferson Soteldo. E também sobre o Joaquim, que não é Joaquim, esse é com J mesmo. O Joaquim, zagueiro do Santos, que tem gols e assistências nesta temporada, custou 16 milhões de reais e muita gente diz que o dinheiro tinha ido para o lixo e agora já estão dizendo que é pouco dinheiro que foi pago pelo Joaquim. Jogadores em que, em dado momento desta temporada, este aqui que vos fala, criticou pesadamente os 2 jogadores. Um pela questão técnica e o outro pelo comportamento. Mas nada como um dia após o outro. E do mesmo jeito que eu aprendo, né, como aprendi a falar Jefferson e não Jefferson, como todo dia a gente aprende, os jogadores também aprendem e melhoram. E é isso que deve pautar muitas vezes o nosso comportamento como torcedor, porque às vezes tem jogador que a gente não confia, mas sei lá, uma dessas o cara dá a volta por cima, né? E pode contribuir, pode ajudar na caminhada do Santos no Campeonato Brasileiro e quem sabe no ano que vem em outras competições. Falarei sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode ir lá retirar em loco com o meu amigo Marcão ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Vamos lá. Caiu uma chuva aqui em Santos nesta sexta-feira. Aliás, caiu uma chuva, tempestade em vários lugares, né? Que coisa triste. Natureza respondendo ao que o homem tem feito com a natureza, né? A gente trata mal a natureza trata mal a gente.
Enfim, mas este não é o tema. Aliás, até serve, né? Porque quando a gente trata alguém bem, a recíproca acaba sendo verdadeira, é a lei de ação e reação. Então, quando o jogador joga bem, a torcida vai no ritmo, né? Trata bem o jogador. Quando ele vai mal, a torcida trata mal. E também vale para o torcedor, que se pega muito no pé de um jogador, ele começa, ao invés de se motivar, ficar mais cabisbaixo, mais, né, preocupado e tal, e acaba não rendendo. Existe aí a necessidade de um meio termo entre o que é crítica, o que é algo construtivo, muitas vezes, do que é perseguição, do que é ódio, né? E o jogador tem que entender muitas vezes essa crítica, especialmente porque o torcedor não tem uma vida como a do atleta. A vida do atleta é uma vida de sonhos, né? É um objetivo que milhões buscam todos os dias. Meninos, meninas, né, que querem ser profissionais, ganhar 3 dígitos, dar um conforto para a família, né, ter condição de nas férias viajar para lugares paradisíacos. Tem jogador nas férias, você vai ver no Instagram, um está no Caribe, outro está em Nova York, outro está em Paris, outro foi para o Japão, né, foi para Londres. Os caras, né, têm uma condição econômica, social, muito melhor do que a do torcedor que muitas vezes tem no time a única alegria de uma vida tão dura, tão complicada no trabalho, nas relações pessoais e tal. Então o jogador às vezes não entende a responsabilidade que ele tem para com o bem-estar daqueles que o seguem, que são os torcedores. E até no nosso caso aqui, a gente que produz conteúdo, e mesmo com a experiência que eu tenho, né? Eu vou fazer 49 anos em janeiro e acompanho futebol há tanto tempo, mas é difícil, né? Você passar 3 anos tomando traulitada, que nem o Santos passou na gestão Andrés Rueda, e eventualmente você não perder a paciência. E olha, eu vou falar, eu até perco menos a paciência do que eu deveria, porque eu aprendi a controlar algumas coisas, né? Talvez fosse em outros tempos, 20 anos atrás, a derrota para o Bragantino eu tivesse tratado de outra forma. Mas tratei com a condição que eu achei justa, porque o time não jogou mal contra o Bragantino. Enfim, então a gente aqui também é julgado o tempo todo. Às vezes você dá uma opinião aqui com o intuito, com o objetivo de abrir os olhos das pessoas, né? E vem alguém num comentário mal educado, faz uma crítica à sua pessoa, né? Não uma crítica à sua opinião. Ou tem aqueles que só gostam de você se você disser aquilo que eles querem ouvir. É difícil, muitas vezes. A gente vir aqui e dar a cara a tapa. É muito fácil se esconder, né? Então, é um exercício diário, inclusive, de reflexão nossa, de análise e de paciência para lidar. E aí também a gente tem que entender, do mesmo jeito que o jogador precisa entender o torcedor que sofre, nós que fazemos conteúdo precisamos entender, porque muitas vezes do outro lado tem gente que não tem a experiência, o conhecimento que a gente entende, que a gente tem. E por isso eu relevo muitas vezes algumas ofensas e tal, algumas eu zoo, tiro sarro e tal. Quando é uma coisa mais pesada, mais ofensiva, a gente tira de circulação, mas raramente eu faço isso. Estou dando toda essa introdução aqui para dizer o seguinte: em vários momentos desta temporada eu pus pimenta e ácido em críticas a alguns jogadores. Quando houve o episódio, por exemplo, do Soteldo com o Paulo Turra, cada vez que troca um treinador no Santos, você renova a esperança, ou renovava. Era um momento em que o estilo do Odair, meio devagar, dava a sensação de que estava tudo muito a Deus dará. Então precisava vir um cara para botar ordem na casa. E logo de cara, no primeiro momento, problema com o Soteldo. E o Soteldo é reincidente. Ele já tinha tido outros problemas de comportamento no Santos. E eu fiz um vídeo porque eu estava muito bravo com ele, né? Porque irrita o fato do cara não ter a noção, ou pelo menos naquele momento não tinha, da oportunidade histórica que ele tem
a chance única na vida que ele tem de usar a 10 do Pelé. Ele é o 10 do Santos quando o Pelé morre, né? Cabe a ele a responsabilidade de vestir essa camisa, de carregar esse manto. E aí ser expulso por reclamação com o juiz, sabe? Toda hora. Não cumprir o horário de treinamento. Enfim, isso me tirou do sério, porque o Santos fez um esforço danado, a contratação dele foi uma bagunça. Ele veio, não pagaram, foi embora. Aí trouxeram de volta, o Santos fez um esforço para trazer. Pagou, quase não paga para ficar, né? Quando deu a treta, podia ter ido embora. Mas pagaram e iam tentar passar para frente, não passaram, foi ficando. Mudou o comando, o treinador caiu o gerente de futebol, lá, o diretor executivo, e o Soteldo foi reincorporado. Mudou também o jeito de jogar, e é mérito do Marcelo Fernandes de não botar o Soteldo de secretário de lateral, dando a ele liberdade, e aí o futebol dele cresceu. E o principal, a gente vê nos bastidores um Soteldo que fala, um Soteldo que conversa e que apresenta uma liderança que deu a ele por alguns minutos na partida contra o Flamengo a braçadeira de capitão, o que não aconteceria em outros tempos. Então, eu não sei se a crise, a situação toda, fez com que o Soteldo amadurecesse. Ou também não sei, e o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe foi muito feliz que ele escreveu isso no Twitter, se não foi a presença do Tomás Rincon no elenco que deu uma ajuda para sossegar o Soteldo. Ele citou o Milito e o Messi, né, no Barcelona. Eu citaria até um outro exemplo, viu, Giovanni? O Romário com o Dunga. O Dunga era o capitão do Brasil e o Romário era o craque. Só que era aquele craque meio, né, que gostava de aprontar, dar uma saída e tal. E o Parreira botou o Dunga no mesmo quarto do Romário, para dar uma segurada na emoção do Romário, dar uma disciplinada nele. Então, reforçando isso que o Giovanni Martinelli trouxe também com esta outra comparação, precisa ver se a presença do Rincon também não foi algo para dar um outro venezuelano, um cara que ele conhece, um cara experiente, com tempo de Europa, se não ajudou o Soteldo nessa jornada de reencontro, pelo menos com o compromisso que ele deve ter com o time do Santos, com a torcida do Santos, que sempre adorou, as crianças adoram o Soteldo, né? E aí ele pisa na bola, aí ele mete caneta e tal, ele olha para um lado, dá no outro, os caras ficam pé da vida, né? Sofre pênalti contra o Corinthians e a imprensa contra o Santos fica pé da vida com tudo que ele faz, quer desrespeito, não sei o quê, e os adversários também, e ele vai ajudando a construir a recuperação do Santos. Então eu sou daqueles que acham que quando você faz uma crítica, mesmo ela sendo temperada por um pouco mais de emoção, ela tem o objetivo de dar um chacoalhão no sujeito para ver se ele aprende, para ver se ele entende onde ele está. E eu acho que com o Soteldo funcionou. Ele tem sido muito importante e será, certamente, porque ele ainda é jovem, o Santos ainda vai poder aproveitar o futebol dele por mais um tempo. A característica do time talvez o ano que vem possa favorecer ainda mais o estilo de jogo dele. Então esse é o primeiro caso de, digamos assim, volta por cima neste elenco do Santos. Eu espero que haja outros, né? Principalmente porque a gente sabe o que o Soteldo pode oferecer tecnicamente. Outro caso é o Joaquim. O Joaquim veio do Cuiabá por 16 milhões de reais. O Santos investiu um valor nele com a expectativa até de que ele fosse vendido no futuro, né? Dizem até que ele já teve propostas agora, ou sondagens nesse período para sair. E claro que não é algo que o Santos poderia fazer neste exato momento, porque perderia uma referência lá atrás. O Globoesporte.com cita inclusive 33 jogos, 2 gols e 3 assistências na temporada. E o Joaquim, ele protagonizou talvez uma das piores partidas da história do Santos de um zagueiro, que foi o jogo contra o Ituano. Foi um jogo horroroso que ele fez contra o Ituano.
saiu do time, né? Foi voltando, com 3 zagueiros, às vezes fazendo ali o lado direito principalmente, acabou dando a volta por cima, fez esse gol espetacular contra o Flamengo, deu assistências de cabeça. Em outras partidas ele tem chegado para cabecear também, né? E leva perigo à zaga adversária. E é um jogador que vai fazer falta o dia que tomar o terceiro cartão amarelo. Vai fazer falta até porque o planejamento do Santos foi muito ruim, não há peças de reposição. É um zagueiro que tem velocidade, que tem impulsão, e que agora chuta de fora da área, inclusive, e que joga num time exposto. Ainda tem essa. Hoje, contra o Joaquim, pesa o fato do Santos ser um time que ainda não tem o ataque que produz tanto assim, e ele está inserido num contexto de uma defesa que toma muito gol. E não algumas vezes é culpa dele, outras não. Outras é o conjunto da obra. Outro dia foi o goleiro, outro dia foi o terceiro zagueiro, outro dia foi o lateral, porque o Dodô entregou o ouro num jogo contra o Inter, o Basso também entregou, o Kevson também entregou, né? O Kevson, aliás, entregou contra o Vasco também, enfim. Então, você tem aí o Lucas Braga, às vezes falhando na defesa, e ele está inserido num contexto de uma das piores defesas do campeonato, e ainda assim está conseguindo destaque. E eu confesso que fiquei muito bravo muitas vezes com o Joaquim, achava que ele não ia virar não. Mas nada como um dia após o outro, e um treinador que consiga reviver o bom momento, ou fazer florescer um momento positivo de um jogador, no caso o Joaquim. Olhando para o futuro, acho que é possível que o Santos mantenha o Joaquim por mais um tempo. A janela de janeiro ela não é lá grandes coisas. Mas depois, certamente, se já tem sondagem agora, vai ter proposta para que ele saia, né? Isso não é bom, porque você também não consegue montar um time, não sei qual é o pensamento do futuro presidente do Santos, que ainda vai ser eleito, em relação a este jogador, mas é fundamental que o Santos tente manter o quanto puder o Joaquim e depois vendê-lo pela melhor proposta possível. O Santos tem um zagueiro que é, ao meu ver, um espetáculo, que é o Jair. É um moleque que, quando tiver chance, talvez não saia mais do time. Não sei se neste campeonato, porque eu acho que vai pesar a experiência. Acho que o Messias vai até o fim junto com o Joaquim. E se jogar com 3 zagueiros, vai o Dodô. Mas o Jair é um moleque sensacional. Mas até lá, o esteio da defesa do Santos hoje é o Joaquim. Este deu a volta por cima. Então que o exemplo do Soteldo e do Joaquim sirvam para outros jogadores. Não sei se o Vladimir vai entrar em algum momento e vai salvar o Santos defendendo um pênalti improvável. Eu espero que não precise, porque eu gosto do João Paulo, espero que ele continue atuando. Não sei se em algum momento o Camacho pode entrar e fazer um gol como ele fez no ano passado contra o Bragantino, lembram? Do mesmo jeito que o Nonato, que já estava sendo mal visto por alguns, fez um gol importante contra o Flamengo, e outros jogadores que nem sempre, o próprio Lucas Braga, que está lá na lateral direita, faz tempo que não faz um gol, né? Numa dessas aparece um jogo aí que ele vai meter um gol e vai ajudar o Santos, quem sabe lá em Goiânia, na quinta-feira, aliás ele jogou em Goiânia, né? Talvez seja um jogo lá que ele possa aparecer, fazer um gol, e outros, né? E outros. O Maxi, coitado, fez um gol na goleada lá do Inter, mas tem merecido, tem feito a parte dele. Pode ser que uma hora surja uma chance para o Patati. E eu estou falando de jogadores que têm pouca oportunidade, não estou nem falando de jogadores que tenham feito más partidas, não. Mas tem alguns que são vistos com desconfiança, né, pelo torcedor. Caso aí citado já do Braga, do Camacho. Tem a rapaziada do Irati também, estou lembrando do Vanderlei Luxemburgo, do Água Santa. Tem o João Lucas, que pode jogar, que também não é um jogador que as pessoas confiam tanto assim.
Enfim, próprio Dodô, que não anda lá numa fase. Outro dia desviou uma bola de cabeça para o gol do Rincon, mas ofensivamente não tem contribuído. Quem sabe pinte o gol do Dodô também logo. Eu torço para isso. Torço para que o jogador se recupere. Porque cada jogador que se recupera é uma opção que o Santos ganha. Cada jogador que faz um gol, cada jogador que salva uma bola embaixo da trave, é um ponto positivo ou até um ponto conquistado nessa jornada do Campeonato Brasileiro. Então eu desejo a todos os atletas do Santos Futebol Clube boa sorte, recuperação. Se algum deles em algum momento se sentiu ofendido por alguma palavra que eu proferi aqui no momento de revolta, eu também peço que me perdoem, porque eu quero o bem do Santos. Eu não estou interessado, eu não participo de reuniões, eu não participo de almoços secretos. Eu sou só um torcedor que por um acaso é jornalista, ou sou só um jornalista que por acaso é torcedor, que ama o Santos e que gosta das coisas muito bem feitas e muito sérias e que exige muitas vezes de uma instituição como o Santos que todos que lá estejam se comportem de uma forma digna e séria. Então é por isso que eu me revolto muitas vezes, porque eu não aceito que não haja um comprometimento de 100%. Eu faço isso na minha vida, né? Não consigo entender algo que eu amo tanto como o Santos ser tocado sem comprometimento 100%. Mas entendo que às vezes há fatores externos que atrapalham o rendimento de técnicos, jogadores, dos próprios dirigentes, enfim. E eu espero que críticas deste tipo fiquem cada vez mais no passado e ocorram cada vez menos. Porque vocês imaginam que eu gosto de vir aqui ficar bravo, modo full pistola? Claro que não. Eu gosto de vir aqui num jogo como foi contra o Flamengo, como foi contra o Grêmio, como foi contra o Vasco, como foi contra o Bahia, como foi contra o Palmeiras, live da alegria, pós-jogo em que você está com um sorriso de orelha a orelha, isso é que é bom, né? Então que todos possam dar a volta por cima e aqueles que forem ter uma oportunidade que possam aproveitar essa chance com unhas e dentes. Tá bom, meus caros? Uma reflexão para este nosso período de fim de semana, só observando o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, com o Santos se preparando para enfrentar o Cuiabá na segunda. Tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.